evento faz parte do programa Escola da AGU em Casa, sendo um passo adicional na implantação do projeto Escola Virtual da AGU. Eu sou Eugênio Battesini, sou procurador federal, coordenador da Escola da AGU na 4ª Região e vou atuar como moderador no presente evento. Saudações a todos que nos assistem Brasil afora, aos colegas da AGU, aos membros da comunidade acadêmica e profissionais do direito e áreas afins. Saudação especial ao Dr. Danilo Santana e à doutora Adriana Venturini, respectivamente o diretor e vice-diretora da Escola da AGU. Aos doutores Marco Peixoto e Rodrigo Ribeiro, a doutora Cristiane Yakura e Rita Nolasco, coordenadores regionais da Escola da AGU. E aos participantes do workshop, o professor Ingo Salit, o professor e colega Luiz Alberto Reichel e o professor e colega José Tadeu Neves Xavier. A estrutura de disposição do evento vai ser em 4 partes. Tá? Na primeira etapa, nós teremos a exposição do professor Ingo Salit, que é doutor em Direito pela Universidade de Munique, professor titular e coordenador dos programas de mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor visitante em Lisboa, Granada, Hamburgo e Sevilha, foi pesquisador e visitante em Harvard, em Georgetown, em Stellenbosch, em Hamburgo, Munique, e é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na segunda etapa, teremos a manifestação do colega Luiz Alberto Reichel, que é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor dos programas de mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e procurador da Fazenda Nacional. Na terceira etapa, teremos a exposição do colega José Tadeu Neves Xavier, que é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela, professor da Faculdade de Direito, do programa de mestrado, da Fundação Escola Superior do Ministério Público e advogado da União. Por fim, vamos abrir o debate, realizando algumas perguntas formuladas pelo público aos expositores. Uma breve contextualização. No evento anterior que nós realizamos, já fiz essa contextualização, eu acho ela bastante oportuna. Nós estamos, sem dúvida, vivendo tempos muito diferentes, tempos atípicos, sem precedentes contemporâneos, né? Alguns recortes me chamaram a atenção nas últimas semanas, né? Do ponto de vista político-institucional, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, publicou uma nota no Wall Street Journal afirmando que a pandemia alterará para sempre a ordem mundial. Quando ela terminar, será percebido que as instituições de muitos países faliram. A realidade é que o mundo nunca mais será o mesmo após o coronavírus. Do ponto de vista econômico, o autor do best-seller Por que as Nações Fracassam, o economista Darren Acemoglu, em recente debate promovido pela Royal Economic Society, afirmou o seguinte: provavelmente estamos na iminência da mais severa recessão dos últimos 90 anos. Em certo sentido, vamos vivenciar uma experiência comparável à gripe influenza de 1918, cumulada com a Grande Depressão de 1919, com o agravante da incerteza e do conhecimento imperfeito sobre a realidade, dificultando a formulação de políticas públicas. E no campo jurídico, um dos principais juristas brasileiros da atualidade, o professor Ingo Salit, em recente artigo publicado pelo Consultor Jurídico, se manifestou da seguinte forma: é possível afirmar que em situações como as quais se está vivenciando, tornam temporariamente secundárias milhares de questões e problemas com os quais o direito lida o direito, deslocando o foco para a necessidade urgente de identificar, avaliar e equacionar centenas de desafios ao direito constitucional, com destaque para os direitos e garantias fundamentais. Professor Ingo, feita essa introdução, eu já de imediato lhe passo a palavra e dizendo que nós nos sentimos muito honrados com a sua participação e lhe transmito a palavra, então. Professor Ingo, tudo com o senhor. Muito boa tarde a todos. Gostaria de saudar inicialmente os componentes desse painel, a iniciar pelo Dr. Eugênio Battesini, que é o diretor aqui da escola, né, da Geral da Advocacia da União no Rio Grande do Sul,
aos colegas também que participaram da organização, da montagem desse evento, porque sempre há uma equipe por detrás de um evento como esse, que dá muito trabalho, e também agradecer muito a esse convite, essa possibilidade muito honrosa para mim de estar nesse painel junto aos colegas, amigos e grandes juristas, o José Tadeu e o Luiz Reichel, também é colega da nossa pós-graduação em Direito na PUC do Rio Grande do Sul. O doutor Eugênio, ele bem contextualizou na sua fala inicial essa atividade da escola virtual da AGU, como também referiu, que agora a virtualização, a digitalização passou a ser não mais uma opção, que já não era mais bem uma opção, né? Mas agora passou a ser realmente algo absolutamente indispensável. E é claro que o que nós estamos vivendo agora são uma sucessão de fatos altamente dinâmica, e especialmente naquilo que envolve realmente a interação e a ação dos dos operadores jurídicos, das instituições, evidentemente, que produzem o direito e que aplicam o direito. Isso não é óbvio só no Brasil que está acontecendo no mundo todo. Quem acompanha um pouco as notícias, os blogs relativos a outras experiências, inclusive no que diz acesso à justiça, decisões dos tribunais, sabe disso, né? Mas também é verdade que nós, mais uma vez, estamos na ponta, digamos assim, da lança quanto aos níveis de judicialização, né? Isso não é de agora, portanto, não é nenhuma surpresa que também agora o Brasil tenha sido considerado, pelo menos naquilo que a gente tem mais acesso, né, o mundo ocidental, campeão da judicialização em tempos de pandemia, né? Isso em todas as instâncias, mas o que mais se destaca aqui, é claro, nós vamos focar mais nisso, né, é quanto ao nosso órgão de cúpula do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, Corte Constitucional, que é o nosso STF, que tem também mostrado, agora um aspecto positivo, antes de prosseguir, uma capacidade de reação bastante significativa, né, em termos da rapidez, como tem não só decidido monocraticamente, talvez demasiadamente, né, muito monocraticamente, mas também tem realmente já várias das questões pautado para o plenário, inclusive também já julgado em nível de plenário. Outra coisa que se percebe embora se trate, em princípio, de uma questão de saúde individual, pública, de interesse público, lato sensu, né, estão em causa inúmeras situações de intervenções restritivas em direitos fundamentais, né, e também uma articulação com todos os ramos do direito já se verifica, inclusive em várias das decisões do STF. Né? Isso é um fato em si novo, né? Porque mesmo em situações anteriores, muito distantes do ponto de vista da gravidade, né? Da rapidez do seu desenvolvimento e das consequências, nós não vivenciamos, pelo menos que eu conheça, desde que de algum modo tenho consciência, razão suficiente para acompanhar noticiários mesmo na Faculdade de Direito, né? Portanto já se vão lá uns bons 37, 38 anos, né? De uma situação minimamente similar a essa, né? Isso evidentemente complexifica muito mais a matéria como um todo, o problema como um todo, e ao mesmo também coloca mais desafios e dificuldades para todos aqueles que estão envolvidos no processo. A AGU, né, que recebe uma enxurrada, já recebe normalmente uma enxurrada, né, os procuradores agora da União de Processos, né, porque isso é uma peculiaridade do Brasil também, né, o poder público é o maior cliente praticamente do sistema judiciário, e, portanto, o trabalho dos procuradores é imenso, seja estaduais, seja federais, como também o do judiciário, enfim, nós sabemos disso, mas, de fato, numa situação como essa, também a defesa, também as respostas, né, dos demais atores que não são do judiciário, seja os que provocam o judiciário, mas seja também os que atuam, têm sido
realizada em muita velocidade, que também leva muitas vezes a uma necessária, quase inevitável, redução de complexidade, até da possibilidade de cognição, né, melhor, né, em relação a essas demandas, né, pois o recurso, muitas vezes, a subsídios, a elementos de convicção bem, digamos assim, articulados e bem ancorados, especialmente em relação a evidências científicas, que têm sido muito atualmente acessadas, se torna ainda mais difícil. Claro, mas isso é uma questão que imagino que o Luiz Reichel, né, já deu na sua fala, vamos se focar em mais. Eu vou me prender muito aqui na questão das restrições a direitos fundamentais e essa relação que se coloca entre a persecução de fins constitucionalmente legítimos, né, no caso, não preciso ressaltar mais uma vez, saúde pública, né, saúde individual, integridade física, corporal, direito à vida, né, como, digamos assim, são os objetivos, é o fundamento constitucional que justifica a imposição de medidas restritivas, mas também o problema de que, mesmo em estados de crise, mesmo em estados de exceção, seja estado de exceção formal, seja estado de exceção, diria assim, material, constitucional, legal, mas constitucionalmente em sentido material, como é que nós estamos vivendo, há limites para as restrições de direitos fundamentais. E esse é um dos grandes problemas que as cortes constitucionais têm enfrentado mundo afora, né, inclusive com bastante diferença em relação às decisões, como nós temos verificado, né? E é claro também que essas restrições de direitos fundamentais afetam indivíduos, afetam grupos, né, e se operam novamente em todas as esferas do direito. Né, livre iniciativa, né, trabalho, né, temos a decisão do Supremo em relação à flexibilização, no caso da negociação, né, da flexibilização do contrato de trabalho, os profissionais de saúde, em matéria processual também, questões limitativas que têm aparecido, no direito penal, a questão da liberação de presos, né, tem causado alta polêmica, e não só no Brasil, né, liberdade religiosa, a questão do fechamento ou não de templos, né, lugares de culto coletivos, o exercício da liberdade de reunião e manifestação, o equilíbrio entre os agentes, entre os órgãos federativos, entre os entes federativos, né, digamos assim, o famoso jogo do empurra-empurra, que dessa feita vai muito além da já famosa guerra fiscal, que não termina nunca, né, mas talvez a mais longa das guerras praticadas no Brasil, que foi uma das primeiras questões que o Supremo decidiu e absolutamente determinante da possibilidade de ação e também de restrições de direitos fundamentais impostas pelo legislador administrador municipal e pelos estaduais, e com grandes diferenças de um para o outro, né? Então, assim, a gama de intervenções restritivas, seja via administrativa, seja via legislativa, mas também por via judicial, né? Porque, ao fim e ao cabo, o Poder Judiciário, na ponta, ou corrige, ou, inclusive, afasta medidas dos outros poderes em matéria restritiva, ou até impõe medidas, impõe lockdown, né? Impõe fechamento eventual de certos setores de comércio, de clubes, né? É claro que o próprio Poder Judiciário aqui tem atuado como ator que intervém, inclusive de forma restritiva, em matéria de direitos fundamentais. E todas essas restrições são sempre suspeitas, porque se a primeira regra do jogo, digamos assim, constitucional, do exame da legitimidade jurídico-constitucional de restrições a direitos, sempre para além da fundamentação constitucional da própria restrição, que deve sempre atender ao objetivo legítimo, que aqui não se questiona, realmente aqui não há objetivo talvez mais legítimo, né, que o que tem sido servido de fundamento para as restrições, ora em andamento, já realizadas em andamento, mas também o problema do controle da legalidade e legitimidade constitucional dessas restrições, né, que envolve sempre, né, sempre necessariamente, a análise do teste, digamos assim, das exigências da proporcionalidade, exigências internas, né, da adequação da assim chamada necessidade
e também da chamada profissional de assistente de distrito, que eu também me parece que seja possível aqui colocar num patamar similar ao juízo de razoabilidade, mas apenas esse terceiro nível, né? Nós sabemos que isso é o grande desafio para o aplicador do direito, que é justamente corresponder a essas exigências e, né, fazer o controle concreto do cumprimento dessas exigências, né? Isso já é difícil normalmente, em muitos casos, né? Mas se torna ainda mais difícil quando, para isso, precisamos acessar, a curto prazo, como eu já tinha referido, elementos de convicção, né? Onde se possa demonstrar, e, portanto, também o poder público demonstrar e o aplicador do direito, seja na defesa, né? No caso da União, do Estado, seja quem provoca o judiciário, mas especialmente os juízes que decidem, acessar os elementos de convicção que permitem demonstrar, e esse é o grande problema, se uma medida, né, embora adequada para alcançar, em princípio, o objetivo da proteção da saúde, salvaguarda do interesse público nesse contexto, ao mesmo tempo, pode ser considerada indispensável e insubstituível por outra medida que, ao mesmo tempo, promove o fim e, ao mesmo tempo, digamos assim, pode ser substituída por outra menos gravosa na sua intervenção. Essa suspeita de inconstitucionalidade de qualquer medida restritiva é uma regra de ouro, digamos assim, do direito constitucional moderno, né? De que sempre uma restrição de direitos deve ser testada quanto à sua constitucionalidade. E é claro que, para aferir se uma medida de intervenção, eventualmente lockout, eventualmente a proibição ou não da distribuição de certo medicamento, como se ele fosse indicado para o tratamento da pandemia, né? A própria regulação de preços, né? Que é um aspecto que eu gostaria de referir mais adiante, e aqui muito mais a título de manifesto, né? E de apelo, né? Que, na verdade, está havendo muita falta ainda, né? Mas uma falta imensa de atuação dos legitimados para tanto em relação aos abusos, mas não é só abusos, né? Ao quase, digamos assim, predadorismo, que está se praticando em relação aos custos de insumos, de medicamentos, de respiradores, de leitos de atendimento médico em clínicas e hospitais particulares, né? É algo nunca antes visto, né? E aqui, por exemplo, o Estado regulador, né, tem um papel importantíssimo, né, a ser promovido para evitar um caos, né, que já está começando a surgir, que até mesmo pessoas numa classe média alta, em alguns lugares do Brasil, não estão conseguindo mais leito e sequer pagar por isso, né? Tamanhos são os valores que estão sendo praticados, né? Chega a dezenas de milhares de reais por dia de internação. Então, apenas refiro isso porque há aqui um fenômeno evidente de que as restrições impostas a direitos vêm do poder público, mas também há um conjunto de restrições, né, que são oriundos, restrições fáticas, no sentido próprio do termo, oriundas de atores privados e que também têm que ser controladas pelo poder público. Esse é o contexto, né? Portanto, a grande desafio do Poder Judiciário de enfrentar isso, né, de forma, digamos assim, a fazer um juízo de proporcionalidade realmente embasado em evidências concretas, às vezes até científicas, que têm que ser acessadas. O problema dos critérios normativos existentes ou não existentes, né, para embasar, seja um pedido, seja uma defesa, seja uma decisão judicial, né? Isso já me remete a uma outra questão, que é justamente o que um juiz, ou um advogado da União, ou um agente do Ministério Público pode utilizar na ausência de legislação específica, que é muito frequente, né? já acontece normalmente, e agora ainda mais frequente, né? Seja para embasar um pedido, mas especialmente para fundamentar uma decisão, né, de forma consistente, juridicamente consistente, né? Aqui eu vou referir alguns exemplos que foram discutidos em alguns painéis anteriores, talvez já até tenham sido promovida pela
AGU, são os critérios normativos da OMS, né, que são critérios preciosos, né, que não são, obviamente, juridicamente vinculativos como hard law, mas são, sim, considerados no cenário internacional uma espécie de soft law, que eles integram e complementam, né, outras normas, principalmente em tratados internacionais, que dispõem sobre a matéria e aos quais nós estamos vinculados. Essas referências são altamente importantes porque são, obviamente, fundadas em pesquisas, em monitoramento constante diário por instituições, órgãos e pessoas especializadas, né? A gente não tem que substituir necessariamente sempre opções sanitárias ou médicas internas, mas elas podem servir, sim, como importante elemento não arbitrário, não voluntarista, de controle dessas opções ou missões, né, ao se decidir, ao se promover, ao se defender, né, seja a advocacia pública, seja privada, né. Também há as comissões de ética das clínicas e hospitais que têm atuado e têm sido convocadas a atuar muito mais e que também podem subsidiar decisões mais consistentes, né, da parte dos juízes e demais atores envolvidos no processo. Eu cito isso, porque também foi objeto de uma webinar anterior, na medida que o grande desafio, a famosa escolha de Sofia, né, que já está sendo vivenciada em alguns lugares do Brasil, foi vivenciada e ainda é vivenciada na Espanha, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos e outros lugares onde a situação realmente resultou numa potencialização quase geométrica, em escala geométrica da pandemia e das consequências, são os critérios de priorização do atendimento nas UTIs. E nós temos normativa do Conselho Federal de Medicina em relação à priorização de internação em diversos níveis na terapia intensiva, unidade de terapia intensiva, né? Inclusive quando se pode ou deve, então, passar a um tratamento paliativo, né? Claro que também esses critérios são, em parte, discutíveis, né, porque envolve também um problema de consentimento, né, claro, de quem do paciente ou até de familiares em situações de emergência, mas, de qualquer forma, há critérios também que depois são importantes, seja para, novamente, balizar decisões, agora preventivas, ou, né, sobre opções políticas, em geral, mas também para fixação, depois de eventual responsabilidade, né, do Estado, da instituição hospitalar e até mesmo médica, nesse contexto, né. Eu estou referindo isso, deve ser sabido de todos, apenas para lembrar, né, que no controle da constitucionalidade dessas intervenções restritivas, né, esses dados são fundamentais para que se faça realmente uma ponderação calcada numa metodologia consistente, né, em todos os seus níveis, para uma análise que nunca vai ser absolutamente segura, né, mas que reduz em muito, né, os níveis de, digamos assim, voluntarismo, até mesmo de até irracionalidade, que é acusação frequente, não usa proporcionalidade, né, no processo decisório, né. E para encerrar, eu gostaria também, já que o tempo, nós dividimos o tempo numa exposição não tão longa, né, estou chegando ao final, né, nós também temos, é claro, um problema de como o Supremo tem decidido e tem conseguido decidir todas essas demandas. E a gente percebe que as diversas linhas que o Supremo tem atuado, né, uma como árbitro de conflitos federativos, né, que eu já tinha referido, né, autorizando os estados a atuarem, municípios a atuarem, na omissão, né, na inércia da União e de forma concorrente, até mesmo complementar, né? Isso já é um dado importante. Um outro aspecto é com relação à natureza de provimentos jurisdicionais, né, tomados nesses processos, né? E nós percebemos que ainda há
né, várias decisões que acabam não sendo suficientemente equilibradas quanto, digamos assim, a harmonização do interesse público, saúde pública, né, a dimensão objetiva também do dever de proteção da saúde, com, evidentemente, a saúde no plano de direitos subjetivos individuais ou de grupos, né, que é um grande desafio. Me parece que vai haver também, ou deveria haver, um aprendizado importante por parte do Poder Judiciário, especialmente do Supremo, nessa prioridade que ainda se tem dado, né, até pelo menos a natureza da demanda e das demandas que chegam ao Poder Judiciário, também é preciso dizer, né, em relação à judicialização individual, né, e à judicialização na esfera coletiva, eu prefiro dizer transindividual, porque evidentemente não é só coletiva no sentido estrito, né? Esse reaprendizado me parece que está ocorrendo aos poucos agora com mais agudeza, né? E talvez isso também reflita no day after, né? Em relação à judicialização das políticas públicas, né, especialmente na área da saúde, né. É um esquema muito geral que eu apresentei aqui, tentei fixar um pouco mais nessa questão de critérios e elementos para balizar decisões que controlam restrição a direitos por ação ou por omissão, né. Agradeço e fico muito feliz agora em poder ouvir os colegas Luiz Reich e o colega Tadeu. Professor Ingo, muito obrigado pela sua participação, pela sua generosidade em partilhar o seu vasto conhecimento conosco. Nós ficamos muito felizes em lhe ouvir. O professor Eugênio teve um pequeno probleminha de conexão, então ele pediu que eu passasse a fazer a condução dos trabalhos até ele retornar. Então, antes de seguir adiante, gostaria de realmente agradecer a sua participação aqui na Escola da AGU. É um momento de gala na nossa escola, lhe receber, o senhor que é um dos nossos, das nossas celebridades jurídicas do nosso país, então não só em termos de direito constitucional, mas de pensamento jurídico como um todo, né? É um jurista de viés internacional e tanto nos ensinou sobre esse assunto de direitos fundamentais em especial. Nós seguimos muito de perto a sua doutrina, nós sempre queremos ouvir o que o senhor tem a dizer sobre questões relativas a esse tema, e esse é um momento de tensionamento, talvez um dos maiores momentos que nós temos de tensionamento da nossa geração em relação a esse assunto de direitos fundamentais. Então, realmente muito agradável lhe ouvir, e é uma oportunidade ímpar da escola lhe receber, né? Espero que a gente consiga reproduzir esses encontros quando nós voltarmos a, entre aspas, normalidade, né? E para poder sempre continuar mantendo esse vínculo com essa figura tão importante do nosso mundo jurídico hoje, que é o senhor. Então, eu agradeço a sua participação e passo a palavra ao professor Reichel, nosso colega aqui da AGU, procurador da Fazenda, e seu colega lá na PUC. Se o professor Reichel está nos ouvindo. Boa tarde a todos. Estou ouvindo sim. Me ouvem? Boa tarde a todos. Eu fico muito contente pela oportunidade que me é dada. É uma situação bastante peculiar a minha aqui, porque eu posso ser, de certa forma, uma pessoa que fica numa posição confortável por dois lados e, ao mesmo tempo, exigido por dois lados. Porque, de um lado, eu me sinto confortável porque eu estou falando para a escola da minha casa, a escola da AGU, né? Apesar de que muitas pessoas que não são apenas advogados da União, apenas membros das carreiras, estão nos ouvindo, mas eu me sinto à vontade, até por ser membro da comissão executiva, e agradeço pela oportunidade que é dada a mim e aos meus colegas de capacitação, né, que a escola nos dá. E, por outro lado, eu tenho também aqui o conforto de estar do lado daquele que é o meu coordenador lá na PUC, né? E são poucos aqueles que a gente olha e vem com um papel de liderança, e vem dizendo que o líder tem legitimidade em dizer porque ele dá o exemplo. O professor Ingo é esse cara. Ele dá o exemplo para todos, né? É um líder que pode e deve exigir porque ele sabe mostrar o caminho e ele faz da mesma forma como ele exige. E nos dá aula, realmente, né? Enfrentando um tema difícil, num contexto difícil. E eu queria provocar aqui, então, uma reflexão na trilha, um pouco do que o professor Ingo também faz, que eu vou puxar um pouquinho
passado falando dos problemas de acesso à justiça em tempos de pandemia. O direito fundamental ao acesso é incrível. Né? Eu queria focar num aspecto. Quando a Constituição vem lá e diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, né? O ou ameaça nos lembra que a tutela de urgência foi alçada à dimensão dos direitos fundamentais. Se a gente for fazer uma leitura crítica desse ponto e pegar a elaborar desse texto, isso fica bem evidente, né? Mas o que me chama a atenção é que em tempos de pandemia, a tutela de urgência acaba ocupando um espaço muito especial, muito diferenciado. E também na trilha do que o professor Ingo muito bem ponderou, as discussões que a gente está vendo são discussões todas que se situam muitas vezes no plano da razão prática, né? E a necessidade de fundamentar decisões nesse contexto de razão prática, quando se trata de decisões em sede de tutela de urgência, é uma tarefa bastante complicada, porque as pessoas trazem todas, sem exceção, no pleito de tutela de urgência, nesse contexto, nessa questão de, vamos botar, mês e meio, 2 meses que estamos vivendo uma situação mais crítica, de maneira absolutamente assim, invariável, a menção, a ideia de que é urgente a oferta de uma solução para o caso que elas trazem a conhecimento do Poder Judiciário, porque a pandemia tornou a vida delas ainda mais difícil do que já era. Elas sempre narram uma situação difícil e tornam o maior complicador que se gera ainda com a Covid-19. Eu posso dar o exemplo aqui que a gente tem vivenciado na Procuradoria da Fazenda Nacional de inúmeros pleitos que foram recebidos, principalmente no mês de abril, em relação a empresas que estão em situação difícil e que precisavam providências no âmbito tributário, todas elas alegando como fundamento para concessão de medidas liminares em seu favor, né, a circunstância econômica que se gera por força, né, da pandemia. É claro que não se compara aqui nem de perto o problema econômico com o problema de saúde. Na minha opinião, o problema de saúde ele é prioritário, ele é inegavelmente aquela primeira questão que tem que ser enfrentada, mas essa é uma realidade que se vê. E aí venho eu, de certa forma, aqui então, não tanto inovar, mas principalmente ao dizer que nesses tempos em que estamos enfrentando uma realidade sem precedentes, a fundamentação, né, em termos de decisões que são tomadas no plano da razão prática, num contexto de urgência, num contexto que muitas vezes vai gerar efeitos irreversíveis, né, é um trabalho extremamente difícil, né? Juízes e advogados se vêm enfrentando aqui uma realidade absolutamente desafiadora. E eu acho que é desafiadora não só para aqueles que realmente estão sofrendo com a Covid, mas também para aqueles que estão tendo que decidir casos e estão diante de alegações. Tem as alegações onde a Covid realmente teve impacto. Permitam-me aqui também tocar nesse ponto, porque muita gente vai utilizar a Covid como sendo o pretexto para tentar, talvez, agravar um cenário onde ele seja um cenário difícil, complicado, mas que não houvesse a Covid não seria concedido eliminar. Eu gostaria de ponderar essa situação, porque eu acho que também esse fenômeno a gente tem visto. Uma última também, para não ficar me alongando muito, diz respeito ao papel da Covid como fato no processo. Eu acho que essa é uma circunstância interessante que se vê também, né? Um dos problemas em matéria de direitos fundamentais processuais que a gente conhece como sendo um problema importante é o problema da liberdade de definir qual é a questão a ser decidida. Essa é uma escolha da parte a lesão ou a inventada pelo Poder Judiciário. E aí vem o ponto. Em tempos de Covid, nós temos aqui uma categoria que entra em campo de maneira muito forte, que é a do notório. A circunstância da notoriedade desta realidade
faz com que a liberdade das partes de dizer, bom, eu quero que sejam considerados apenas tais fatos, apenas tais circunstâncias, acabe sendo bastante relativizada, né? É claro que a gente continua com um pedaço da realidade pré-existente à Covid ainda atuando dentro do processo, mas essas circunstâncias novas nos levam até mesmo, vejam só, a mudanças do ponto de vista da forma como direitos fundamentais de natureza processual acabam impactando na realidade que a gente está vivendo no foro hoje. Eu sei que a fala do professor Ingo certamente é muito mais profunda do que a que eu tenho para trazer, mas eu trago aqui inquietações que eu acho que são inquietações que estão, de certa forma, assim, mexendo com todos nós que lidamos com esse contexto difícil também, e que, de certa forma, dialogam, né, confirmam um pouco as preocupações e a leitura inegavelmente acertando do professor Ingo no enfrentamento do tema. Quero agradecer, então, mais uma vez à escola pela oportunidade que me dá de falar, de participar, e devolvo a palavra à presidência dos trabalhos. Ok, Rachel. Eu peço desculpas, colegas, essas questões de tecnologia às vezes nos deixam pendurados. O meu computador reinicializou durante o evento, então, automaticamente. Mas, de imediato, já passo a palavra, então, para o meu colega José Tadeu, que vai dar andamento ao evento. Bem, então, agora, oficialmente, boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas que estão palestrantes, boa tarde a quem está nos ouvindo em casa, ouvindo no trabalho. É uma oportunidade ímpar a gente estar aqui hoje discutindo esse assunto de extrema relevância, né? Com isso, eu gostaria de parabenizar a Escola da AGU por essa iniciativa, é o segundo evento, o terceiro evento, na verdade, que ela promove em relação a esse tema, e aparentemente teremos ainda outros assuntos a serem debatidos no futuro em torno dessa pandemia, dessa crise de saúde que foi gerada com a Covid-19. Então, gostaria de parabenizar o Dr. Eugênio, a professora Dr. Eugênio, a Escola da AGU, por essa iniciativa, sempre tão atento às questões do nosso dia a dia, sempre tão atento àquilo que vai impactar na nossa atividade jurídica como advogado e também na nossa condição como pessoa, como cidadão. Já tive a oportunidade de referir anteriormente sobre o prazer que é estar aqui ouvindo o professor Ingo, como eu falei antes, uma celebridade jurídica aqui do nosso estado, do nosso país, né? É uma honra tê-lo aqui na Escola da AGU, é uma honra estar presente e lhe ouvir, né? Às vezes a gente tem alguém tão grande e tão perto e nem sempre a gente tem a oportunidade de ouvi-lo. E hoje, então a gente tem, nesse contexto dessa crise toda, a gente tem essa oportunidade de ouvir as suas sábias palavras, ouvir esse ensinamento sobre a serenidade do direito constitucional e a importância que ele nos traz para enfrentamento de várias questões que acabam vindo à tona nesse contexto todo, né? E gostaria também de dar uma boa tarde ao professor Raicho, né, meu querido colega. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho carinho pelo professor Raicho, é um grande parceiro aqui da escola. Ele torna a nossa escola melhor, ele torna a nossa AGU melhor e certamente torna o nosso cenário acadêmico melhor. Assim, é uma honra tê-lo como colega, como amigo, como irmão na atividade acadêmica. E ele sabe disso, eu não vou ficar aqui me alongando, ele sabe que sim, passaria a tarde toda elogiando, dizendo coisas boas sobre o professor Raicho. Então é muito bom poder assistir. Eu assisti a semana passada a live do Instagram, onde ele falou sobre questões relativas ao processo civil, né? E agora tenho a oportunidade de vê-lo novamente, né? Mesmo sem contato físico, tem esse contato virtual. E fico muito feliz em poder partilhar esses momentos contigo, Raicho, partilhar a vida acadêmica, partilhar o trabalho da AGU, né? Tu é um dos nossos colegas mais queridos, é um referencial para a gente, é alguém que torna diferente nosso trabalho, torna diferente a nossa escola. É um prazer estar aqui contigo. E fico um pouco constrangido em falar depois dos dois, né? Depois do professor Ingo e do professor Raicho, né, que são pessoas que têm um conhecimento notório, têm um destaque maior, e eu fico até um pouco constrangido em falar algo sobre esse assunto, até porque não é um assunto tão da minha área é uma área mais de direito privado, não tanto direito público, e tenho certeza que essa situação da crise de saúde gerada pelo coronavírus, ela tem um impacto bem maior em relação
as questões de ordem pública, questões de respeito ao direito público, e onde não é o meu habitat natural, mas eu fiz algumas anotações, algumas ponderações que eu espero que de alguma forma possam contribuir para o nosso debate aqui hoje. Gostaria inicialmente, antes de falar as minhas breves palavras, de destacar a importância da nossa condição de advogados, de profissionais de direito nesse contexto da pandemia. Vejo que acredito que com vocês também acontece isso. Eu nunca fui tão demandado para lives, para eventos, como agora. Né? A gente sente a importância do direito em momentos de crise e sentimos a nossa importância para contribuir com esse momento de crise. Os vizinhos já não nos perguntam mais sobre questões de condomínio, sobre questões de família, sobre questões de consumidor, compra que não chegou, compra que chegou atrasado, eles perguntam sobre questões relativas à saúde pública, à pandemia, o prefeito fez isso, ou devia ter feito aquilo, o governo fez isso, o Supremo jogou assim, o Supremo jogou assado, o ministro tal, como é que é o ministro tal. Então, parece que nós mudamos o nosso perfil, e eu confesso que, nesse contexto, eu me sinto mais cidadão, e tenho a firme convicção de que não poderia ter escolhido uma profissão melhor do que a profissão do direito. Isso, né, em um momento de crise como essa, nos faz lembrar o quanto nós somos importantes para a sociedade, o quanto nós temos que fazer algo para a sociedade, e essa oportunidade de estar aqui debatendo sobre esse assunto é realmente uma situação muito especial para nós, um momento muito especial para todos nós que amamos o direito, que escolhemos o direito como a nossa profissão. Mas nesse contexto, então, eu gostaria de fazer algumas breves considerações em relação ao tema proposto, que é o tema dos direitos fundamentais e a Covid-19, essa pandemia que decorreu da disseminação do coronavírus, que assolou o mundo inteiro, né, e mostrou que as fronteiras que nós temos mundialmente são meros limites artificiais e que nós estamos muito mais vulneráveis do que podíamos parecer no passado. Então, nós passamos a ter um momento de tensão, e essa tensão, ela sem dúvida, ela se projeta de maneira muito mais incisiva em relação ao tema dos direitos fundamentais. Nunca se discutiu tanto, talvez não só no Brasil, como no mundo inteiro, a questão relativa à importância dos direitos fundamentais e a importância de nós termos sobre ele uma visão mais científica, mais racional, mais adequada e mais profunda. Nós estamos resgatando conhecimentos acadêmicos, estamos resgatando os ensinamentos dos juristas passados, estamos utilizando os ensinamentos dos juristas atuais, como os ensinamentos do professor Ingo, para poder montarmos esse quebra-cabeça que vai se modificando a cada segundo, a cada momento, para podermos acompanhar essa evolução. E tudo acaba chegando no tema dos direitos fundamentais e na necessidade de nós flexibilizarmos e sabermos como realizar essa relativização em relação aos direitos fundamentais. Nós já tínhamos visto de maneira muito clara, e o professor Ingo nos ensinou isso, que os direitos fundamentais, eles são passíveis de relativização, mas nunca fomos tão tentados ou nunca fomos tão provocados a sentir isso, a vivenciar isso, e ainda a nos sentirmos impotentes frente a como tratar isso, e a todo momento nos questionarmos, assumirmos um posicionamento e dali a 2 minutos pensarmos ouvirmos alguém e remodelar nosso posicionamento e pensarmos em uma outra possibilidade. Então nós estamos literalmente provocados, atiçados a pensar a todo momento sobre essa relativização de direitos fundamentais e a necessidade de definir como vamos fazer essa relativização. No primeiro momento, a gente percebe que, em termos mundiais, houve experiências muito negativas e que nos assustaram muito em relação a essa questão. Nós temos relatos de cidades do norte da Itália onde havia uma escala de prioridades sobre quem iria usar o respirador. Pessoas com mais de 80 anos de idade seriam preteridas, pessoas com doenças graves seriam preteridas no uso de UTIs. Então, veja uma ofensa, assim, do maior grau possível em relação ao direito fundamental de dignidade humana, de proteção à pessoa, de igualdade, de isonomia. Nós tivemos uma experiência bastante negativa em Singapura, que foi bastante jogada pela mídia, que a Singapura identificou as pessoas portadoras do vírus, criando uma situação que ela acabou revogando logo depois, mas veja, uma ofensa muito grande em relação aos direitos fundamentais. Então a gente teve momentos de tensionamento que nos apavoraram, mostraram, poxa, onde estão os direitos fundamentais? Até onde
a humanidade pode chegar nessa agressão. Mas infelizmente a gente consegue perceber que esse susto inicial ele foi regredindo e ele era menor do que parecia. Nós passamos hoje a ter um debate mais científico, mais técnico, e como o professor Ingo nos ensina, com muita ponderação em relação a qualquer toque, qualquer questão que venha a tensionar os direitos fundamentais, buscando uma fundamentação, buscando o mínimo de intervenção, sermos o mínimo invasivos possíveis. Isso tem sido bastante proveitoso para que a gente passe a ter uma visão mais madura em relação a esse tema de direitos fundamentais. Nesse contexto, então, o nosso governo ele acabou assumindo uma série de medidas, o estado de emergência de saúde, a lei 13.679, que cuida das questões mais emergenciais, mas eu gostaria de trazer para debate 2 pontos específicos, que são 2 pontos que, na minha visão, são um pouco mais inovadores em relação a esse tema dos direitos fundamentais. O primeiro diz respeito à questão da privacidade e, mais pontualmente, em relação à questão da proteção de dados. Nós sempre tivemos uma visão, ou nós tínhamos uma alimentação de uma visão, de uma visão muito belicosa entre privacidade e proteção de dados e as questões das políticas públicas. Sempre houve a ideia de um trade-off em relação a essas 2 figuras. Nós podemos usar dados pessoais para políticas públicas acabam invadindo demais a privacidade que se espera da gestão de dados, e nós percebemos que hoje esse trade-off não existe. Ficou bem claro que é importante que se use dados. Talvez essa seja a maior função dos dados, a função de propiciar a aplicação e a concepção de políticas públicas adequadas. Isso foi bem claro na nossa MP 954, que permitiu que houvesse esse compartilhamento de dados entre empresas de telefonia e o IBGE. E ali eu acho que foi o nosso grande salto em relação a essa visão diferente em relação à tutela de dados, à proteção de dados, mostrando mais aqui um novo direito fundamental que se discute, que é o direito fundamental à proteção dos dados, mas com esse viés, né? E, na verdade, trouxe à tona, adiantou um debate. Veja que a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor ainda mais adiante, ela já está sendo debatida. O artigo 7º dessa lei permite o uso de dados em políticas públicas, motivado em especial para a proteção da saúde e vida da pessoa ou de terceiros, mas isso já é trazido agora, mesmo com a lei estando em vacatio legis. Se adiantou uma questão relativa a um futuro debate em torno desse assunto dos dados. Isso me parece fascinante, né? Nós vimos hoje, todo momento, esse debate sobre esses dados, e ainda mais, se deixou de lado essa situação belicosa entre proteção de dados e políticas públicas e passou, parece, a ser uma fala comum de que, sim, os dados servem para políticas públicas. A questão é como nós vamos utilizar esses dados, quais são os parâmetros a serem observados, esses dados devem ser descartados depois, até que momento, até quando devem ser conservados. Então, nós vencemos uma etapa e já passamos a uma discussão nova sobre essa gestão desse que é, na minha visão, um direito fundamental novo, um direito fundamental do futuro, um direito fundamental que se mostra com peculiaridades bastante especiais. Então, gostaria de trazer à tona esse debate em relação a essa questão da proteção de dados como direito fundamental e esse tensionamento que acontece. E um segundo ponto que eu gostaria também de trazer, que eu acredito que essa crise toda nos proporcionou adiantar, é a discussão sobre a existência de uma renda básica universal. Nós passamos a última década discutindo a experiência da Finlândia sobre a existência de uma renda básica universal, a necessidade de nós tentarmos vencer, superar as barreiras, as dicotomias, as diferenças econômicas e passarmos a ter um convívio social mais fraterno, no sentido mais literal da expressão. Então, havia toda uma expectativa mundial em toda a experiência da Finlândia sobre a renda básica universal. E nós tivemos agora um ensaio, obviamente que não é ainda o que seria essa renda básica universal implementada, mas nós temos essa renda básica emergencial que foi criada pelo governo federal, que adiantou esse debate, superou esse debate, e mostrando que em alguns momentos nós temos que ter isso, essa preocupação, esse cuidado em relação ao outro. E isso é, sem dúvida, a nossa grande lição que nós podemos tirar
dessa crise do coronavírus, dessa crise da Covid-19, essa necessidade de nós termos uma preocupação com o outro. Isso parece muito evidente, isso nos mostra que nós temos barreiras artificiais, nós devemos superar as barreiras artificiais, nós temos, na verdade, pessoas iguais em condições diferentes, e o que nós temos, então, é que tentar minimizar essas diferenças de condições. A gente teve um exemplo bem emblemático do primeiro-ministro britânico, né, que a gente sabe tem um perfil bastante crítico em relação à migração, e ele saiu acabou sendo infectado pelo coronavírus, e saiu do hospital fazendo elogios a 2 enfermeiros que eram imigrantes, né, que são imigrantes, que não são cidadãos britânicos. Parece que um é de Nova Zelândia e outro é Portugal. Então, vejo que em um momento de tensão, parece que essas diferenças acabam sendo esmaecidas, e nós temos que pensar num contexto mundial mais fraterno, um contexto mundial mais solidário. Então, esses 2 pontos me chamaram a atenção dessa crise do coronavírus. Essa antecipação da discussão sobre a utilização de dados para políticas públicas, e vencer essa barreira e passarmos a apenas discutir como utilizar e os limites dessa utilização, e esse espaço para se começar a cogitar, de no futuro pensarmos numa renda básica universal como uma forma de diminuição das desigualdades. E nesse contexto eu trago uma frase que está sendo bem lembrada no momento, da Clarice Lispector, que diz: quem caminha sozinho até pode chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. E eu acho que esse é o momento de nós pensarmos em um convívio, apesar de um isolamento, né, um convívio mais intenso. Então, essas são algumas pequenas palavras sobre o tema proposto, e devolvo a palavra ao nosso chefe da mesa, o Dr. Eugênio. Obrigado, José Tadeu. É sempre uma satisfação escutá-lo falar. Nós temos várias perguntas aqui, mas antes de passar para as indagações do público em si, eu gostaria de devolver a palavra para o professor Ingo, eventualmente para alguma consideração complementar, até em função do que os colegas ponderaram. Enquanto isso, até eu vou formulando 2 indagações que entraram aqui, para o Reichel e para o José Tadeu, até para colher a opinião dos colegas. Tá? 2 questões que foram colocadas de maneira reiterada aqui é a questão do princípio da reserva do possível na implementação das políticas públicas, e a questão do lockdown, né, que seria uma medida extremada de intervenção do Estado. Eu não sei se vocês gostariam de tecer alguma consideração com relação a esses aspectos, enquanto o professor Ingo tenta se reconectar. Bom, posso, de alguma forma, aqui talvez lançar algumas luzes, né? Propondo, né? Aqui, sem a pretensão de ser o dono da verdade. Sobre a questão da reserva do possível, aqui, de novo, acho que nós acabamos chegando num dos desafios dos nossos tempos, né? Porque, efetivamente, o que nós vemos é que as pessoas realmente estão com demandas num volume insuperável. Aqui, queria aproveitar e endossar a fala do meu querido amigo José Tadeu, talvez agregando também a ideia de que nunca se viu o debate, a volta da consciência quanto à centralidade do homem, né? Como nós estamos vendo agora. Também eu acho que esse é um outro ganho desse contexto de pandemia. As pessoas estão ganhando consciência quanto à centralidade da pessoa humana, o que evidencia a importância de debater assuntos na perspectiva dos direitos fundamentais. Mais uma vez, também aqui, méritos à Escola da Gil por escolher o professor Ingo, que é protagonista no assunto, para poder falar sobre o assunto. Essa retomada da centralidade humana evidencia isso. E eu acho que o debate sobre a reserva do possível, ele passa um pouco por isso, né? A gente reconhece a centralidade humana, mas, de outro lado, diz, bom, o que nós temos para poder resolver um problema do ponto de vista da razão prática são recursos limitados. Eu acho que também, em termos de cidadania, a gente acaba ganhando muito nesses tempos, porque a gente começa também a ser mais fiscal em relação a essa alegação da reserva do possível. A gente começa realmente a testar essa ideia.
José Tadeu, queres falar alguma coisa? Bom, como eu disse antes, né, eu não estou muito afeto aos temas de direito constitucional. Eu fico um pouco constrangido em falar na frente do professor Ingrid e do professor Raj sobre essas questões. Mas eu creio que eu gostaria de inicialmente referendar essa fala do professor Raj de que parece que tudo se volta a essa maior centralização na pessoa, no ser humano, nessa valorização do indivíduo, da vida, né? E parece que a gente nunca ligou tanto para os amigos, a gente nunca ligou tanto para os nossos familiares, para os nossos pais, para os nossos avós, a gente nunca valorizou tanto esse convívio com as pessoas e talvez esse sentimento de perder um pouco esse convívio nos fez lembrar o quanto esse convívio é importante, quantas pessoas são importantes e que elas são realmente o protagonista que dá sentido à nossa vida. Então, você só de referendar essa questão, e só podia vir do professor Raj, que é uma pessoa tão humana, né, que, como eu falei antes, todos que conhecem ele sabem disso, né, é uma pessoa incrível, e ele é um exemplo de quem sempre colocou a pessoa, o ser humano, em primeiro lugar. Então, o comentário dele foi mais do que apropriado nesse sentido. Mas em relação à questão do lockdown, nós temos hoje uma discussão muito intensa em relação a esse assunto, e é uma discussão, acredito, muito sadia. Tanto em relação à opção pelo fazer o lockdown ou não. Né? Nós temos realidades muito diferentes, não só no mundo, como em país, ou mesmo no próprio estado a gente tem situações muito diferentes. Eu acredito que essa escolha do lockdown, ela tem que ser, assim como tudo na questão jurídica, e para nós, como advogados públicos em especial, tem que ser sempre baseada em questões técnicas, em questões científicas. No momento de crise, nós temos que nos socorrer do conhecimento científico. É um conhecimento que hoje está em constante movimentação. Em algum momento a OMS traz uma fala, no segundo momento faz outra, mas seja como for, acredito que nós sempre vamos ter uma linha segura enquanto nós tivermos fundados em conhecimentos técnicos. É a técnica, é o conhecimento que nos faz melhor. É a técnica, o conhecimento que gera uma sociedade mais justa, gera uma sociedade mais de um convívio mais adequado. Então, eu acredito que a discussão do lockdown ela é uma discussão permanente, oscilante, e tem que ser uma discussão assim com tudo em relação ao coronavírus e essa síndrome da Covid-19, tem que ser baseado em critérios técnicos. Eu estava a semana passada ouvindo uma entrevista do Habermas, e ele, numa passagem, fez uma referência nesse sentido, dizendo que cabe a nós utilizarmos o nosso conhecimento na nossa ignorância. Dentro dessa lógica de que nós temos que usar o que nós conhecemos agora, mesmo sem saber se esse nosso conhecimento é o conhecimento adequado, é o conhecimento definitivo. E vindo do maior pensador que nós temos no mundo hoje, né, eu acredito que essa é realmente a nossa única linha a seguir. Sempre nos atermos a critérios técnicos, critérios científicos, e nós, no direito, nos atermos ao que nós aprendemos na faculdade, que nós aprendemos nos livros do professor Ingo, aprendemos nos livros de direito, de processo, nos livros de direito civil, sobre a avaliação da pessoa. Em resumo, né, nós temos todo um arcabouço científico que nos dá um conforto muito grande de como agir. E agir dentro da técnica, acredito que sempre vai ser a forma mais adequada, mais correta de agir. Eu acho que seriam essas observações, doutor Eugênio. Ok, Tadeu, nós estamos tentando reestabelecer a conexão do professor Ingo, que deu um probleminha. Creio que em breve nós conseguiremos, tá? Ele acabou de ingressar. Oi, deu certo. Retornou, professor Ingo? Retornei. Ok. As duas questões que eu acabei apresentando para o professor Raicho e para o professor José Tadeu, tá, são relativas cheguei a lhe ponderar ali informalmente, a questão do lockdown e a questão da aplicação do princípio da reserva do possível. Tá? Como o senhor visualiza esses aspectos do contexto atípico que nós estamos vivenciando? Tá, em primeiro lugar, escusas, porque realmente simplesmente desapareceu a tela e não sabia nem onde clicar, não via onde clicar para poder voltar. Eu vi as respostas, estava ouvindo tudo, também a pergunta.
Então, consegui acompanhar a manifestação do colega Tadeu, do colega Reichel, também sobre a questão da produção de dados, da tutela de urgência, né? Renda básica, e que também envolve a própria questão da reserva possível, porque isso também está conectado, especialmente a questão da renda básica, e também com reserva do possível, né? Que até pagar a renda básica pode ficar difícil, né? Eu vou primeiro começar com a reserva do possível, tá? A questão do custo dos direitos, isso é reconhecido há muito tempo, né? Até foi publicada uma obra que eu recomendo muitíssimo, do professor Peter Heberle, Direitos Fundamentais no Estado Prestacional. É um texto que já tinha saído em italiano, onde em 1972 comenta a decisão do Tribunal Constitucional Alemão para a reserva possível, e lá, 23 anos antes do Cass Sunstein, ele já dizia: todos os direitos são sociais, todos os direitos têm custo, todos os direitos são também positivos, né? Portanto, isso é mais velho que a pedra, como se diz, né? Essa constatação, mas nem sempre é levado a sério. E nós temos a reserva possível em vários aspectos. Ela, tradicionalmente, é ligada à reserva financeira econômica, né? Mas nós temos uma dimensão fática, que é a econômica, financeira no sentido estrito, não ter recursos, não ter dinheiro, né? Enfim, mas também não ter médico, não ter enfermeira, né? Não ter leito, e assim por diante. E, às vezes, montanhas de recursos, que não é o caso, às vezes montanhas de recursos, e não ter o médico, e não ter o leito, e não ter a enfermeira, e não ter como alocá-lo em formar um médico, conseguir um médico, contratar um médico em questão de dias. Está sendo enfrentado, inclusive, em alguns lugares, a falta de médico, a falta de enfermeiros, né? Inclusive na Europa, né? Para atender essas demandas. Então, nós temos a dimensão fática, que é econômica, estrito sensu, mas também envolve todos esses recursos disponíveis. Temos a questão jurídica, que vocês, melhor do que eu, sabem que é tanto o princípio federativo e os recursos de Estados, municípios e União, que têm que ser coacionados. O próprio sistema de SUS prevê isso, mas isso nem sempre consegue se equacionar. Lei de responsabilidade fiscal, lei da licitação, agora recente medida provisória, né? Criou mais uma possibilidade de flexibilização já prevista, né? Em parte na própria lei de licitação, em situações que nós estamos vivenciando, né? O princípio da proporcionalidade, aquilo que se diz, aquilo que o indivíduo pode esperar de forma razoável que o Estado lhe forneça, né? Ainda mais também em situações como essas. É um leque muito complexo de situações que concorrem, conflitam, né? Dentro do próprio conceito de dimensão reserva possível e, obviamente, na sua execução, né? Seja para defender, seja para provocar o judiciário, seja para decidir. Eu faço questão de referir isso porque todos esses são ângulos que têm se enfrentado e, ao mesmo tempo, vários deles, né? na discussão, né? Política, jurídica, né? Judiciária, sobre esse problema, esse aparente óbice, né? Temos também uma situação muito clara. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência já, eu diria, remansosa e pacífica, e reafirmada, inclusive, nas últimas decisões sobre medicamentos, né, de que quando o Estado fica aquém do mínimo existencial, por isso também a importância da renda básica, né, quando o Estado fica aquém do chamado mínimo existencial, né, ele violou o dever de proteção e há um direito subjetivo, inclusive individual, né, pleno, Alex diria, definitivo, né, a prestação, independentemente da alegação de falta de recursos, que se faria ponderação, segundo essa concepção, né, entre o direito subjetivo à saúde, que integra o mínimo existencial, a discussão é em que medida, o que em saúde, né, e justamente os princípios de direitos colidentes, como o próprio princípio da igualdade, também bem referido pelo Tadeu, né? Isso é em tutela de urgência. Não tem como concluir tudo aqui, mas são elementos todos que complexificam muito mais a situação. Agora, proporcionalidade, né? Juízo de proporcionalidade. Em sendo possível realocar, em sendo possível comprar sem licitação, em sendo possível conseguir uma emenda que aprove orçamento excepcional, assim por diante, a reserva possível, nesse sentido, não pode ser oposta de forma eficaz. Existem alternativas que permitem ser substituídas a isso. Podem também não existir, porque é bom frisar que o próprio Robert Alex, quando trata disso e coloca que existe um direito subjetivo
definitivo ao mínimo existencial coloca que há situações como de grave calamidade, ele diz exatamente isso, grave calamidade, onde nem mesmo isso poderá ser possível em toda a sua extensão. E nem mesmo isso poderá atender isso, e a própria definição inicial vai ter que ser balizada. É só que você colocar, usar a reserva possível como defesa, como argumento, até para o próprio judiciário, para provocar, é absolutamente correto. Eu nunca entendi que fosse uma falácia, né? O uso pode ser falacioso, né, dela, mas não é disso que nós estamos falando. Mas é muito importante trabalhar aqui também, ainda mais tutela de urgência, com a proporcionalidade. Reich, todos os colegas que são processualistas, né, trabalham mais com isso, devem lembrar de um clássico de Teori Zavascki, né, sobre colisão de direitos e tutela de urgência, né? Lá já faz um bom tempo, né? Escrito quando na época da antecipação do tutela, das mini reformas do CPC, onde ele trabalhou inclusive a questão da proporcionalidade do juízo, né? De cognição, ainda que sumário, né? Que o juiz deveria fazer também à luz da proporcionalidade, né, Reich? Um livro clássico, na época foi um dos primeiros, se não a primeira monografia sobre o tema. Veja que eu não sou processualista, mas às vezes quando a gente lembra de um livro importante nessa área, né? E então, assim, isso é possível, temos que cuidar disso, dessas exceções que nós temos, que já dão a flexibilidade. E, é claro, na questão de isonomia e priorização, Tadeu tocou nisso, né? Temos a reserva possível como barreira mesmo, né? Não existe médico, não existe leito, nem no hospital vizinho, né? E aí entra também a questão do controle exercido pelo Ministério Público, por outros órgãos, de enquanto é possível repassar clientes do sistema público, provisoriamente, né, para leitos particulares também, sem romper a linha de atendimento de instituições particulares, sem romper a linha de atendimento lá. São opções. Isso significa que eu não preciso deixar alguém fora da CTI se eu tenho opções disponíveis para isso, né? O Estado até pode depois repassar o recurso, se não puder na hora, mais adiante, né? Enquanto esse leito não estiver ocupado. Quer dizer, essas alternativas todas incluem os juízes que nós temos que tomar. Agora, tem situações que não há saída, né? Não existe como não tomar uma decisão de Sofia, a famosa escolha de Sofia, né? Decidir quem fica na CTI, quem sai, quem vai para tratamento paliativo, né? Quando realmente não existem opções de leitos de respiradores disponíveis. E as questões têm que ser resolvidas em termos, às vezes, de minutos, né, ou horas, né? É por isso que existe normativa em alguns países, até lei, em relação a isso, né? E existe normativa ética, claro, que pode ser cobrada dos profissionais de saúde, quando depois se verifica que isso foi manipulado. Porque, claro, que também pode usar esse argumento, né, para colocar pessoas na frente da fila e tirar da fila, né? Então, essas priorizações também podem envolver, eventualmente, não se presume isso jamais, mas pode envolver elementos, né, subjetivos de interesses de quem vai na frente, e aí a coisa fica, obviamente, mais por isso esses dados têm que ser bem acessados. Com relação ao lockdown, né, eu tenho uma posição pessoal de que juiz não pode decretá-lo pura e simplesmente, né? De uma forma sem mínimo diálogo institucional, né? Assim que no meu sentir, né, claro, é uma questão polêmica agora, né, dá para discutir, de algum modo, pelo menos, se o presidente, seja quem for, seja de que lugar for, possa ser obrigado a mostrar um exame médico, pessoal, uma questão de privacidade, né? Mas, enfim, é questionável isso e quem pode decidir sobre isso, né? De todo modo, o lockdown ele só pode ser decretado, né? Isso tem acontecido em outros países, agora, claro, situações exatamente similares, com uma base, um fundamento normativo, né, específico, né, normalmente também com o juiz de proporcionalidade. Ele não é constitucional, não é legítimo, né, a não ser como última ratio, né, está se percebendo em alguns lugares, inclusive alguns lockdowns estão sendo realmente derrubados, pelo menos em parte, né? Mas é claro, lockdown como última ratio, né, decretado com base em elementos, né, novamente concretos que apontam, né, o nível de contaminação
muito alto, a impossibilidade de seleção de público atender, que é o que está acontecendo, né? E também o alto nível de descumprimento das medidas de isolamento importantes, mas não radicais, né? São fatores que têm que ser avaliados, né? E é claro que, no meu sentir, o Poder Judiciário até pode ser chamado a atuar nesse caso, mas muito mais como vigilante para correção justamente de situações onde se verifica uma manifesta, né? Tutela de muito forte evidência, manifesta desproporcionalidade de usar esse recurso, que é muito poderoso, até porque a gente percebe, com isso concluo também, gente, para não ficar, mas já que me pediu as respostas e conectar também isso com os colegas, a fala dos colegas, até se percebe aqui, e já vários têm falado isso, né, também no Brasil, se é legítimo, é outro problema, se é legítimo impor algumas medidas restritivas que sequer são expressamente previstas na Constituição do Estado de Defesa. Tá, sítio. E a Constituição elenca no Estado de sítio os direitos que podem ser parcialmente suspensos, né, algumas medidas. É claro que isso não significa, não é totalmente um número clausus, mas de qualquer sorte é polêmico se se pode, fora da decretação formal do estado de exceção, tomar essas medidas. A solução dominante é que, sim, restrições de direitos fundamentais são sempre possíveis, já falamos disso, e se situações justificam isso do ponto de vista constitucional, também é possível levá-las a efeito, né? Mas é claro, repito, o ônus do Estado, né, em demonstrar isso, né, de forma transparente, controle de transparência, né, com dados objetivos, para também permitir o controle adequado disso, social e jurídico, né, político, ele cresce muito nesses contextos, né? Então, é uma discussão. Alguns entendem que não é possível adotar medidas, em princípio, mais gravosas que aquelas que a Constituição estabelece para o próprio Estado de sítio e Estado de defesa, né? Esse é um ponto que já leva a discussão para um outro nível, né? Mas que é bom frisar também que pode eventualmente ser utilizado como raciocínio numa decisão. Professor Ingo, muito obrigado pela manifestação. Eu até comentava com alguns colegas, talvez nem todos tenham tido a oportunidade de assistir a sua participação no evento do Banco Mundial na semana passada, mas eu comentava com alguns colegas que, além da questão da excelência acadêmica, é sempre gratificante ouvir uma pessoa que tenha posições tão lúcidas e equilibradas no contexto completamente atípico que nós estamos vivenciando hoje, e realmente é o caso. Parabéns, professor Ingo. Bom, nós estamos com 1h15 de evento, tá? Nós temos várias perguntas ainda. Eventualmente, se os palestrantes concordarem, eu posso fazer mais uma pergunta. Senão, a gente dá encaminhamento às ponderações finais e faz o encerramento do evento. Nós já estamos dentro do horário limite que nós estabelecemos. Se o Reichel e o Tadeu concordarem, né, até porque também vão ter coisas a dizer, talvez até sobre o que eu disse, né? Agora, talvez uma ou duas perguntas, aí, claro, com respostas em breves nossas, né? Eu prometo também a autocontenção, self-restraint, né? Acho que dá para fazer. De acordo. Então eu vou filtrar uma pergunta que me parece que sintetiza boa parte das outras aqui. Muitas indagações com relação a que envolvem a implementação de políticas públicas, tá? Mas tem uma delas que meio que agrupa, em certo sentido, essas demandas aí. E diz respeito à questão do conflito de competência regulatório e de políticas regulatórias divergentes. Tá? Fica num contexto um pouco mais genérico, né? É um tema um pouco delicado, com certeza, mas acho que sintetiza um pouco boa parte das preocupações externadas pelo público ouvinte. Então, lanço a indagação. Colegas. Acho que o Reich e o Tadeu podiam começar. Então, vamos lá. Vocês possam começar? Vou ser bem breve. Essa questão, doutor Eugênio, ela parece ser uma questão permanente e ela surgiu de imediato, já quando começaram as primeiras atitudes, os primeiros atos dos governos buscando, de alguma forma, enfrentar essa situação
da pandemia causada pelo Covid-19. Eu acredito que, nesse contexto, o professor Ingo, nós estamos numa situação de um estado de emergência sanitária, mas não de um estado de sítio, não de um estado numa intensidade maior de intervenção. De maneira que acredito que as competências devem ser preservadas. O que não afasta a necessidade de diálogos entre as três esferas. Como eu comentei antes, e a minha fala foi toda nesse sentido, acredito que é o momento de uma atuação conjunta, é um momento de fraternidade, de solidariedade, e o diálogo entre as três esferas, ele é fundamental. Nós temos realidades muito diferentes, nós temos um país continental, temos situações diferentes dentro do próprio estado, temos regiões mais afetadas, regiões menos afetadas. Então, o diálogo entre prefeitos de micro-regiões, prefeitos de macro-regiões, prefeitos de governadores e presidentes repúblicos, ele é fundamental. E é exatamente esse exemplo que nós temos que trazer para a sociedade. Essa importância de um diálogo onde todos estão juntos e todos querem sair bem dessa crise, que querem sair de forma conjunta, na melhor forma possível dessa crise. Então, as competências, obviamente, elas precisam muito serem observadas. A Constituição é a nossa tábua de salvação, é o nosso centro de racionalidade jurídica, que nós devemos sempre preservar, mas isso não vai afastar, certamente, todas as formas possíveis e necessárias de diálogos entre as três esferas. Não sei se de alguma forma contribuir para essa questão. Eu concordo com o professor Tadeu. Acho que é a oportunidade que nós temos também de discutir de que forma deve se estruturar esse federalismo que a gente tanto quer ver como um federalismo cooperativo, né? Mas que tantas vezes se mostra um federalismo onde as esferas trabalham de maneira predatória umas em relação às outras. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro aqui para a gente começar a discutir. Eu, particularmente, acho que o Supremo Tribunal Federal foi bem quando ele disse que não cabia à União enfrentar certas questões quando o Estado e o município estão mais perto. Essa ideia de subsidiariedade é uma ideia que me agrada. É claro que a gente tem que respeitar a pauta constitucional, em primeiro lugar. Inegavelmente é isso. Mas a grande questão é como a gente lê a pauta constitucional. O texto constitucional está lá para ser lido, para ser interpretado, e a questão é como fazermos essa leitura. Eu, particularmente, gosto da leitura de que quem deveria tomar decisões sobre o âmbito local é quem governa o âmbito local, quem enxerga essa realidade mais de perto. Acho que essa é uma leitura bastante importante. E acho que as diferenças que existem num país do tamanho do Brasil, que é do tamanho do continente, justificam que a gente faça essas distinções de lado a lado, e que a gente também respeite esse âmbito local, essa competência local. Se é minha vez? Sim, professor Ingo, continue. Tá, talvez não estivesse me ouvindo. Bom, praticamente em caráter complementar ao que os colegas acabaram de referir e que eu endosso, realmente o princípio da subsidiariedade ele é um elemento importante aqui, ele está previsto no nosso federalismo, mas de uma forma mais fraca que em outras estruturas federativas. Ele está previsto também no SUS, assim, em função da descentralização, hierarquizada, mas descentralização também, uma manifestação concreta do princípio da subsidiariedade, além da coordenação, mas na decisão suprema, que até eu referi no início, foi uma decisão chave, que até pode eventualmente sofrer alguma correção, mas realmente foi uma decisão chave de evitar que fossem os estados e municípios manietados realmente, colocados uma camisa de força, em relação à eventual inação que havia do Poder Executivo Federal e até mesmo insuficiência manifesta das medidas tomadas em nível federal. Até porque nós temos competências também nessa seara de estados e municípios. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, como nós estamos numa situação de um estado de calamidade legal decretado, nós sabemos que estado de calamidade é um estado que pode ser declarado em nível local, em nível estadual, em nível federal, assim como o estado de emergência.
Então, é evidente que, já por uma questão de implícita, né, se tem aqui poderes implícitos também, dentro do marco, evidentemente, geral federativo, mas existem poderes implícitos de poder regular essa situação com peculiaridades na medida que até se permite que eles sejam decretados, né, nesses diferentes níveis. Né? É claro que o nacional, uma vez decretado, ele coloca algumas barreiras determinantes, mas ele não pode servir para impedir soluções locais. Né? Claro, o problema é superar, e aí vem né, Tadeu colocou isso, superar as diferenças, né, muitas vezes concretas e importantes de como União, Estado e município regulam o caso. Né? O que é mais complicado entre Estado e município. Né? Então, nos concretos, isso acaba sendo mais complicado entre Estado e município. Se autoriza que o Estado faça, bom, o que se pode fazer é, eventualmente, ir ao judiciário e contestar se o Estado e o município extrapolaram, né, esses limites da legislação em nível nacional, lei federal. Agora, no contexto concreto, os conflitos mais evidentes, mais complexos, né, são esses local e estadual. Né? Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem vários casos, né, que em Porto Alegre, basicamente, o dos templos e locais de culto é um exemplo só. Né? Existem outros, onde o prefeito municipal decretou o fechamento, né, sem exceção, mas o governo estadual tinha decretado uma limitação parcial, e portanto, mas parcial, a um determinado número de pessoas com devido controle. Né? Ou seja, são decisões completamente inconciliáveis, né, no município e do Estado nesse particular. Né? E aqui, realmente, me parece que o Poder Judiciário acaba tendo que, quando isso não se resolve pelo diálogo institucional, e que deveria acontecer, pelo menos preliminarmente, o Judiciário acaba tendo um papel importante como árbitro dessas questões. Né? Mas é muito complexo. Para isso, a gente teria que se ver muito também os casos específicos, né, para poder responder isso de forma mais adequada, porque eles são muito diferenciados, né, entre si. Ok, excelente. Estamos encaminhando o encerramento, então eu pergunto se os colegas têm alguma ponderação adicional a fazer. Eu só agradecer muitíssimo também pelo que eu aprendi aqui com os colegas e sempre está uma satisfação com gente tão bacana. Então, também só agradecer a oportunidade, debater com os colegas e parabenizar a escola novamente por esse evento. Eu faço minhas as palavras dos colegas. Foi uma alegria muito grande estar com todos e aprender nessa tarde. Então, tá. Mesmo que nós realmente não é possível termos a pretensão de esgotar a temática toda versada no contexto de direitos fundamentais e pandemia, mas certamente nós fizemos um debate, uma discussão bastante rico e certamente contribuímos para muitos dos colegas advogados públicos que estavam nos ouvindo e para público em geral que participou do evento. Dois agradecimentos, um agradecimento especial à equipe de técnica da Escola da AGU, que não mediu esforços para viabilizar a realização do presente evento 100% online. E aqui já peço desculpas por eventuais problemas técnicos que nós tivemos. Isso, nós estamos numa curva de aprendizado crescente, mas na verdade ainda nós não dominamos todos os aspectos relativos ao uso da tecnologia, mas tentamos fazer o melhor possível. Novamente, a Escola da AGU agradece a participação de todos os presentes e espera poder contar com a participação dos colegas nos próximos eventos do programa Escola da AGU em Casa. Boa tarde a todos.